Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma pregação do Rodo, um momento de reflexão bíblica, de pensamento teológico e de prática para a nossa vida. Para o programa de hoje eu escolhi um texto que está em Mateus, capítulo 14, que nos fala algumas coisas, mas eu queria fazer um recorte numa famosa história em que Jesus anda sobre as águas, né? Só para situar a gente do que está acontecendo, Jesus tinha um primo chamado João Batista, e de repente ele perdeu esse primo dele foi assassinado, e aí Jesus ficou triste, estava enlutado, né? E queria descansar um pouco. E nesse desejo dele de descansar, uma multidão descobriu que Jesus estava ali por perto, e a fama dele já estava correndo, de tantas coisas que ele estava fazendo, né? E essa multidão foi atrás de Jesus, e aí Jesus ensinou, teve um tempo com eles, foi compassivo, e essa multidão começou a ficar com fome. Nós conhecemos e descobrimos aqui então a primeira multiplicação de pães e peixes acontece nessa circunstância, né? E aí Jesus, depois desse dia de trabalho, de serviço, de cuidado com as pessoas, ele despede as pessoas vão embora, e aí ele, ainda sem ter conseguido chorar a morte de seu primo, ele então escolhe se retirar para um lugar solitário. Ele fala para os discípulos seguirem para um outro ambiente com o barco que eles estavam, que depois ele encontraria eles de alguma forma. E aí a história então que eu venho compartilhar com vocês, ela acontece nessa circunstância. Os discípulos estão então num barco e Jesus está sozinho no monte. Lá no versículo 23 do capítulo 14 nos diz que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, olha só, Jesus estava ali, tendo seu momento de solitude, pensando um pouco sobre o que tinha acontecido, cansado, descansando, e aí ele lembra, né, ele percebe que os discípulos estão no barco. E os discípulos no barco começam a ficar um pouco desesperados. Por quê? Porque as águas estavam fortes e eles estavam com medo de afundar, né? E Jesus vai na direção deles, caminhando sobre as águas. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Olha que história linda. Jesus vem andando na direção deles para estar com eles, para acalmar o mar, para que eles estejam bem. Eles se assustam porque eles não reconhecem Jesus. Eles acham que é um fantasma. E aí, quando eu penso nessa história, quando eu paro para refletir nela e começo a pensar coisas para a minha vida e que eu quero dividir com vocês, quantas vezes nós estamos em situações, em circunstâncias que são tão adversas, tão difíceis, que nos assustam, que nos amedrontam, que nos dizem que nós estamos sozinhos, que o barco vai afundar, que a vida vai afundar. E de repente, Jesus aparece. De repente, se você olha para o lado, você percebe que Jesus está ali. E às vezes, nós sabemos que Jesus está ali, mas nós não reconhecemos Ele. Ele parece um fantasma. E os nossos olhos só precisam de um pouco mais de consciência, de percepção de que é Jesus que está ali. E mesmo em meio a essas turbulências,
mesmo em meio a essas dificuldades, nós ainda podemos, direcionados por Jesus, ouvindo a voz de Jesus, andar sobre as águas com Ele. Pedro, quando ele sai do barco, ele não pisa diretamente nas águas, mas ele pisa sobre algo que Jesus disse para ele. Jesus disse: venha, Pedro. E essa palavra de Jesus, essa voz de Deus, foi aquilo que sustentou Pedro sobre as águas. E eles estavam andando juntos. Eles estavam andando sobre as águas. E nós muitas vezes também estamos assim, caminhando, de uma forma sobre aquilo que Deus disse pra gente, sobre aquilo que Deus tem nos ensinado, mas de repente é possível que nós coloquemos reparo na tempestade, igual Pedro fez. E olha aqui, quando ele olha para a tempestade, o versículo 30 nos diz que quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então olha só, ele estava com os olhos em Jesus, ele estava andando com Jesus sobre as águas, mas de repente ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou o olhar dele do Senhor e ele começou a reparar na força do vento. E esse movimento de tirar os olhos de Jesus para colocar o nosso olhar nas circunstâncias, isso tem o poder de trazer medo sobre nós. E esse medo pode querer nos afundar. Esse medo pode querer nos puxar para baixo. Mas nós ainda assim temos uma alternativa. Mesmo quando nós estamos afundando em meio aos nossos medos, nós podemos gritar por socorro para esse Jesus. Jesus, me salva, eu estou afundando, socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. E aí Jesus prontamente, quando ele vê esse clamor de Pedro, Jesus vem na direção de Pedro, Jesus estende a mão para Pedro e Jesus puxa Pedro de volta. Fala: cara, eu estou aqui com você, não precisa ter medo, não precisa ter medo. Tamo junto, Pedro. O que você duvidou, cara? Eu estou aqui. E ele faz isso comigo, ele faz isso com você. Onde é que você está se afundando hoje? Quais são as águas que estão turbulentas, querendo derrubar, afundar o seu barco, ou que você já está por aqui assim, ó? Será que você consegue dar um grito de socorro para Jesus? Fala: Senhor, me salva, eu preciso do Senhor. A salvação de Jesus é para aquele que está perdido, é para aquele que está afundado. Porque a revelação de um Salvador é para aquele que precisa de ajuda, de salvação. Quem está bem não precisa de ajuda, mas quem não está precisa. E aí é quando Jesus vem e revela esse caráter maravilhoso dele, que é ser Salvador, que é ser aquele que nos ampara, aquele que nos alcança, aquele que nos atinge de uma forma maravilhosa. E eu queria convidar você a fazer essa oração: Jesus, socorro. Jesus, me salva. E aí ele vai te salvar e vai te trazer de volta para a calmaria. Por mais que a vida esteja difícil, acredite, é possível. É possível saber que Jesus está por perto. E é possível crer com esperança de que as águas vão se acalmar, porque Ele é Senhor sobre as águas. Tá bom? Espero que essa palavra tenha feito sentido para você, que você possa compartilhar ela com outras pessoas, que você possa ser essa pessoa que tem uma voz de esperança na vida de outras, e assim a gente vai construindo um mundo melhor, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Se você acompanha e curte as publicações aqui do canal e quer nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de material ligado à arte, cultura e espiritualidade, apoie esse projeto. Para fazer isso, basta você acessar o link do apoia.se aqui na descrição do vídeo e fazer a sua contribuição. Dessa forma, você integra essa rede e passa a fazer parte dessa produção. E juntos vamos alcançar muitos corações. Muito obrigado!